Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'avle Ben, dessa semana, falando sobre a Parashá Beshalach, ok? Sem muitas delongas, estamos falando sobre ela e vamos falar sobre a sétima e última Aliyah e mais uma Fetir, ok? Vamos fazer a brachá do estudo da Torá e da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar beno mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém ve amém. Começa falando sobre a terceira reclamação e a falta de água. Ok, a sétima Aliyah vai do capítulo 17 do Pasuk 1 ao 13, ele fala sobre o seguinte: fala a toda a comunidade. Aqui mostra que a comunidade ela estava unida mesmo na dificuldade. Que bom, é algo muito interessante isso do nosso povo, que nós devemos ter esta unidade tanto em momentos bons quanto em momentos de dificuldade. E fala que ele partiram do deserto de Tzin, ou seja, de Tzin, viajando de acordo com a instrução de Hashem, então sempre fazendo cada passo que for dado de acordo com a instrução de Hashem. E fala que eles acamparam em Refidim e ali não havia água, novamente não havia água. Aqui nós vemos que o Eterno estava testando o povo, ok, para ver como, treinando eles, como eu já disse nas outras parashot passadas, ok, nas outras Aliyot passadas, que Hashem estava treinando o povo, desmamando o povo aos pouquinhos para trazer esse amadurecimento. E aí diz que o povo discutiu novamente com Moshe e disse: nos dê água, porque vocês discutem comigo? Moshe fala, é aquilo que eu disse novamente, por que vocês estão discutindo comigo? Quem sou eu? Quem somos nós? Eu e Aharon? E por que você discute comigo? Entendeu? Se não teve água, foi porque o próprio Eterno não deu. O que você quer que eu faça? E aí diz que eles estavam discutindo com Moshe: porque vocês estão testando a Deus? O Moshe fala: por que vocês estão testando a Deus? Nós não já aprendemos a terceira vez que vocês reclamam? Eu já disse, não é o errado, não é pedir, não é clamar, mas a forma como vocês pedem. E aqui eu sempre trago para a gente aprender de uma forma mais simples, é a questão do papai com o filho. Às vezes o filho quer algo do pai, o pai nunca vai negar algo para o filho. Se o filho está com sede, nesse caso aqui, lógico que o pai vai dar água para o filho. Mas lembre-se, o filho não pode chegar para o pai e dizer: eu quero água, me dê água. Ou como foi que o papai ensinou para você: por favor, me dê água. Com a educação, na forma: papai, mamãe, você pode me dar água, por favor? Lógico que eu vou dar para você. Mas por que o pai não dá? Não, só se você dizer por favor. Não, eu não quero. Só se dizer por favor, não quero. E a criança começa a fazer birra, bater o pé. E o pai diz: não, diga por favor. E a criança fica emburrada e ela acaba saindo e vai, então eu não quero. E o pai então: não dou água, não vou dar. Então, aqui a gente vê que o comportamento, às vezes, do povo, a gente não pode julgar o nosso povo de uma maneira ruim, mas sim de uma maneira benéfica. A gente não pode dizer: o povo era rebelde, etc. Era como se fosse criança. O próprio Hashem disse aqui no comentário, no profeta, que ele amou o povo desde a sua mocidade. Ele estava desmamando o povo. Então, Moshe novamente aqui fala para eles: porque vocês estão testando a Hashem, estão testando ao Eterno, a Deus. Não é errado pedir, mas a forma como vocês estão pedindo. Vocês vão ter que ser educados, vocês vão ter que se educar. É mesmo o pai não vai dar. E a criança chora, a criança faz birra, mas o pai só quer que você seja educado, que você saiba como pedir. Então nós devemos dar o mérito da dúvida e sempre julgar o povo de forma favorável. E eu acredito
que era assim, desse jeito mesmo, porque o próprio Eterno falou, as outras aliotes, né, que diz que o povo, ele estava desmamando o povo, que ele amou o povo, ele estava desmamando o povo pouco a pouco. Só para que não fiquem minhas palavras, diz o seguinte: isto é, já que os judeus eram jovens e imaturos como uma nação. Comentário de Rashi fala: pois quando Israel era jovem, eu o amei. Isso está escrito e revelado lá em Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 1, e fala: Deus os desmamou lentamente com uma série de desafios, ajudando-lhes em todas as suas fases. Ou seja, Deus os desmamou lentamente com uma série de desafios, ajudando-lhes em todas as suas fases. Isso está baseado em Sihat, Shabbat, Parashah, Beshalach e Mishpatim, do ano 5732. Isso significa o quê? É nada mais, nada menos isso. Você vai ter que aprender, você tem que aprender. Ó, a Arielinha está aqui chorando. É difícil esse momento que a criança tem de aprender, ela se torna rebelde, você tem que ir, a criança vai ter que aprender. E foi isso que aconteceu com o nosso povo. Aqui não é a forma de pedir, mas não é por pedir, mas como pedir. E aqui fala que o povo sofreu de sede, né? Porque o povo sofreu de sede, Deus não ia dar água. Eu volto àquele mesmo ensinamento: papai não vai dar, não, então vai ficar sem água. E aqui a gente vai aprender nessa sétima aliá, em Maftir também, que para toda rebeldia tem uma consequência. Haverá uma consequência para isso. Nós vamos ver. Ok? E reclamaram a Moshe: porque nos trouxeste do Egito, novamente batendo o pé, porque nos trouxeste do Egito, para que eu, meus filhos, meu gado, morrêssemos de sede. Aqui você vê que está no singular, né? Para que eu, meus filhos, meu gado, morresse de sede. Ok? Aqui a gente pode ver que isso se tratou de uma ou outra pessoa, mas não foi o povo em geral. E Moshe clamou a Hashem, Moshe clamou ao Eterno. E Moshe até fica preocupado também, né? Poxa, o que eu farei? Esse povo, ele fala: mais um pouco eles me apedrejarão. E aí o Eterno diz: não, eles não vão te apedrejar. Eu vou te provar isso, para você ver que é tolice, isso é birra, isso é mania de filho. Passa diante do povo e eles não lhe apedrejarão. Foi isso que Hashem falou. E ainda disse mais Hashem: traga junto alguns dos anciões como testemunha. Ok? Toma o cajado em sua mão, que você golpeou o Nilo, e vá, eu estarei diante de você lá na rocha em Horev. Você deve golpear a rocha e as águas, e a água sairá dela e o povo beberá. Ou seja, o Eterno iria fazer. O Eterno vai fazer. Mas depende como você pede as coisas. Moshe fez aos olhos dos anciões, como testemunha, ok? E aquele episódio ficou conhecido como Massá o Merivá. Massá o Merivá, que significa teste e discussão. O povo discutiu e testou Deus. E aqui fala que o povo disse: está Deus conosco ou não? Aqui eu volto a relatar o caso da criança quando é pequena. A gente acaba testando a Deus para ver se o pai vai corrigir ou não. Não, eu não vou fazer birra. Será que o papai vai me bater ou não? Será que ele vai me dar água ou não? Então, isso é algo tão simples, tão fútil, que só não entende quem não quer. Nós devemos sempre julgar o povo de maneira positiva, porque nós estávamos num processo de crescimento e de desmamar, ok? Então, sem muitos mais comentários, eu acho que já deu para a gente entender isso de uma vez por todas, ok? E aí fala sobre a terceira repreensão, como eu disse, que toda a rebeldia tem uma consequência, e vai falar sobre o ataque de Amaleque. E aqui diz os nossos sábios, principalmente Rashi, vem dizer que no caso de Amaleque, de maldita memória, aparece nesse momento, é devido a ele surge como punição por causa desse teste que eles testaram a Hashem, dizendo: está Deus conosco ou não? Então, como punição por ter duvidado de Hashem, ok? Amaleque veio e atacou Israel em Refidim. E aqui os nossos sábios vão dizer que foi como uma história, aquela história que os nossos sábios contam do pai que estava com o filho no colo,
no ombro andando, e aí o filho pergunta, acaba encontrando um outro homem no campo e fala: meu pai está comigo ou não? Se o pai estava carregando ele no colo, como é que uma criança pode dizer onde é que está meu pai, se o pai estava tomando conta ou não? O pai acaba deixando a criança no chão, ok? E aí vem um cachorro e morde ele, o caso de Amaleque, né? Só que lógico, em seguida o Eterno chega lá e defende, né? O papel do pai é esse, é amar o seu filho, e é isso que ele faz, Baruch Shem. E fala que Moshe disse a Yoshua nesse momento, Amaleque veio e atacou Israel em Refidim. Moshe disse a Yoshua: escolhe homens, olha que interessante, fortes e tementes a Hashem, para nós. Vá e batalhe contra Amaleque. Amanhã estarei no topo do monte com o cajado de Deus em minhas mãos, ou na minha mão, que ele fala. Moshe, Arão e Hur, Hur era filho de Miriam, subiram até o topo, as suas mãos, levantaram as mãos para cima, ok? E disse que quando as mãos de Moshe estavam para cima, o Israel prevalecia, ganhava, e quando não, quando ele estava para baixo, o que acontecia? Eles perdiam Amaleque e acabava sobressaindo sobre o povo do Eterno. E o que significa que o clamor, quando nós estamos na nossa verdadeira, o momento é o seguinte: quando nós nos rendemos, é nesse momento que nós começamos a crescer e temos a certa vitória, é quando reconhecemos que dependemos totalmente de Hashem. E aqui fala que suas mãos ficaram pesadas, e ele sentou-se sobre uma pedra, e Arão e Hur seguraram suas mãos levantadas aos céus, em sinal de fé, de emuná, até o pôr do sol. Ok? Sempre falo para vocês que a falta de fé, como eu disse no programa passado, é Avodah Zarah. Isso é algo muito grave. Nós devemos acreditar em Hashem. Tem pessoas que acreditam em extraterrestre, tem pessoas que acreditam em horóscopo. Eu vou ler, eu vou fazer, eu acredito nisso e naquilo outro. Nós devemos acreditar em Hashem, porque se não tivermos a verdadeira fé nele, isso é sombra de Avodah Zarah. Isso deve ser estipado na nossa vida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí Yoshua enfraquece Amaleque, diz que Yoshua acabou enfraquecendo Amaleque. E assim, por fim, a gente está quase terminando. Vem agora o Maftir, que vai do capítulo 17, passou do 14 ao 16, ele fala: Deus diz a Moshe, escreve sobre a guerra contra Amaleque, como lembrança no livro. Repete aos ouvidos de Yoshua, para que Yoshua também levasse isso adiante, pois eu apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moshe construiu um altar e denominou Deus é o meu milagre, que significa Adonai Sim, ok? Que significa Deus é o meu milagre. Por que Deus é o meu milagre? Olha que o Eterno fala: pois eu apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, calma aí. Deus está tentando dizer que ele irá acabar, extirpar a memória de Amaleque. Que é a memória de Amaleque? Essa falta de fé. Essa falta de fé. Se você não acredita em Hashem, não tem mais solução para você. Não existe mais chance para você se você não acredita. Então, acabou. Aqui nesse momento acabou. Então diz que o Eterno apagará a memória, porque quando ele se revelar, bendito seja o seu nome, todos irão ver, todos irão apontar e todos irão ter ele como único e verdadeiro Deus sobre toda a terra. Como diz nas rezas de todo dia: e o seu nome será um eternamente. Nesse dia o Eterno será um e o seu nome será um. E aqui mais fala que pois há uma mão no trono de Hashem que estará em guerra com Amaleque de geração em geração. O que isso significa? Que essa guerra contra a falta de fé, que é a Avodah Zarah, porque se você não acredita em Hashem, eu estou batendo muito nessa tecla, é a Avodah Zarah, estará de geração em geração. Em geração nós devemos lutar para que os nossos filhos, vocês, meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hassed, todos os outros que virão, os netos, de geração em geração, devemos lutar com relação a esse inimigo implacável que é a falta de fé. É algo que traz esfriamento espiritual para as nossas vidas. Isso deve ser extirpado das nossas vidas, ok?
E Horeb foi escolhido justamente para ali demonstrar como o povo era querido, porque o Eterno poderia ter tirado água de qualquer outro lugar, poderia ter brotado do chão, porque ele não brotou, porque ele queria dar água diretamente do Monte Sinai, diretamente de Horeb, para mostrar como o povo era querido para Deus. Não é te dar qualquer água, meu filho, eu vou te dar uma boa água de uma boa fonte. Isso nos ensina que qualquer outro tipo de alimento, qualquer outro tipo de água que a gente venha receber, nós devemos receber diretamente da fonte. De onde? Do judaísmo. Não de outras culturas, não de outras filosofias, não de outras ideologias, ok? Que pegam, usurpam a nossa Torá e aí leem, estudam e ensinam da maneira que eles querem, conforme a conveniência deles, e nós devemos beber dessa água, dessa fonte que é diretamente de Horeb e não de outro lugar. Como eu falei, Hashem poderia muito bem ter dado, mas ele não deu, ele quis dar diretamente de Horeb, e isso faz com que Moshe viaje, vai até lá, para quê? Para mostrar que o povo é querido pelo Eterno, ok? Em vez de pão, ele deu maná. Então, olha que interessante. Em vez de dar água de qualquer outro lugar, ele dá água de Horeb. Em vez de dar pão, ele dá maná, ele deu man. E aqui remete justamente àquela história que eu contei sobre o homem e o filho, né? O homem que estava com o filho no ombro e o filho que está no ombro acaba esquecendo que ele está, na realidade, nos braços do pai, e ele acaba esquecendo sobre isso. A água foi dada e ainda perguntaram, Deus está conosco ou não? Então aqui foi um erro muito grave, depois da água ser dada, eles ainda perguntaram, estava Deus com eles ou não? Por causa disso, como eu falei, toda rebeldia tem uma consequência, por causa disso Amaleque veio, então, portanto, e feriu o povo de Israel. Amaleque vem pela falta de fé, ok? A falta de fé deve ser extirpada da face da terra, como eu já falei. O castigo veio rápido por causa do ensinamento aqui de Chutzpah. Chutzpah significa audácia, descaramento. Então Amaleque representa justamente isso, essa audácia, esse descaramento de querer vir e de desrespeitar e trazer essa falta de fé nas nossas vidas, tentando abaixar aquilo que é elevado, aquilo que é santo, aquilo que está separado, ok? E aqui eu enumerei algumas coisas, só para a gente recapitular durante toda essa paraxá, o que aconteceu com o nosso povo. Deus castiga os inimigos, preste atenção, Ele dos castiga os inimigos, e Deus liberta os seus filhos, no caso de Deus castiga os inimigos, como nas pragas que aconteceram em Mitzray. Deus liberta os seus filhos de Mitzray. Ele dá presentes quando o povo saiu, o povo acabou saindo com presentes, ok? Ele protege durante um deserto, tanto com a nuvem como a coluna de fogo. Ele abre o mar e leva no colo, nos ombros, os seus filhos. Ele mata os seus inimigos. Ele adoça as águas amargas. Ele ensina mitzvot, leis e preceitos. Ele dá carne, ele deu pão, ele deu Shabat, e além do Shabat, que é algo preciosíssimo, ele deu porção dupla no Shabat, deu água do Sinai em Horeb e livra de Amaleque. A gente deve parar para avaliar tudo aquilo que o Eterno já fez na nossa vida, e aí a gente vai pensar duas vezes antes de reclamar, antes de pedir alguma coisa para Ele. Eu vou falar algo para vocês, pessoal. Há muito tempo eu não pedia a Hashem alguma coisa. Dificilmente eu não me sentia à vontade de elevar uma reza ao Eterno e pedir: me dê um carro, me dê uma casa, me dê isso, me dê aquilo. Eu não me senti e nem me sinto ainda nessa posição de pedir alguma coisa. Às vezes a única vontade que tem é apenas de estudar, aprender, porque só isso e basta. Lógico, os nossos sábios vão dizer que nós devemos pedir a Hashem, sim, devemos pedir, mas eu falo que há muito tempo eu não pedi, há muito tempo eu não me sinto à vontade, me sinto em dever de pedir alguma coisa. Já basta tudo aquilo que Ele tem feito pela gente, o processo de techuvá, de retorno, ok? Isso já é algo muito bom. O que mais eu vou pedir para Ele? Entendeu? Sabe? O mais importante é a Torá, é a nossa vida. Então, nós devemos avaliar a nossa vida e ver tudo que o Eterno tem feito
E aí sim, quando você colocar isso na balança, você vai ver que você não tem direito, não você não tem direito, mas você não vai se sentir nem com o direito de pedir algo, porque as mínimas coisas que ele tem feito já são grandes brachot, ok? Vamos finalizar então, portanto, aqui, assim como o maná, a nossa comida e sustento vem diretamente de Hashem, ok? Vem diretamente dele. O nosso trabalho é somente um receptáculo, olha a palavra, essa palavra é muito importante. O nosso trabalho é somente um receptáculo na qual Deus coloca as suas bênçãos. Ou seja, através desse trabalho do dia a dia, em que nós recebemos essas brachot para cumprir mais Torá ainda. Não é para viver uma vida de luxo, não é para viver uma vida de ostentação, mas é para cumprir mais mitzvot e Torá. E a guerra contra Amaleque não é uma ação divina sobrenatural, ok? Como aconteceu com as pragas em Mitzrayim, no Egito, mas é a batalha no deserto e a abertura do Mar Vermelho, nada disso. Você viu que o Eterno poderia ter feito um grande milagre ali, poderia ter vindo chover, sei lá, fogo do céu, mandar chuva, abrir o mar novamente, mas não. Moshe teve que se dispor junto com Yehoshua, teve que ordenar Yehoshua, teve que escolher homens capazes, temente a Deus, para ir guerrear. Foi uma batalha no campo natural, sem muitos milagres. Por que isso? E essa luta, ela deve ser lutada de acordo com as leis da natureza. Ou seja, nós devemos lutar aqui, nós devemos lutar contra o nosso Eretz Ra, contra a nossa carne, contra a nossa pele. Então, quer dizer, é uma luta natural. Não espere milagre, porque você tem que fazer a sua parte. É você que tem que lutar contra esse maldito Amaleque de maldita memória que vem tentar fazer o que? Esfriar a sua fé. Vem tentar trazer o que? É que tudo é banal. Eu até disse a audácia, o descaramento de profanar as coisas sagradas de Hashem. Então nós devemos lutar isso no plano espiritual. Não é o Eterno que vai vir, mas somos nós mesmos que vamos ter que lutar contra Amaleque, e é a nossa responsabilidade extirpar esse inimigo de nossas vidas, ok? As mãos para cima é o reconhecimento que toda força e vitória provém de Hashem. Baruch Hashem, seja o seu nome, bendito seja o seu nome, ok? E Amaleque esfriou. Amaleque significa esfriamento e dúvida. Então, a gente finaliza, então, portanto, essa nossa Parashá Beshalach, que foi muito rica, foi muito longa, mas nós podemos aprender muita coisa interessante sobre ela. E mais uma outra coisa interessante aqui, a Parashá possui uma proibição, que é não sair além dos limites permitidos em Shabbat, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayu lo natan betorreno. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém, vem amém. Gente, vamos estudar. Um beijo no coração da Gabriela Dodânia, do Gabriel Kalev, da Ariela Reced. E nunca se esqueçam disso, meus filhos, netos, todos vocês. Lutem contra Amaleque, essa falta de fé. Acredite, como eu sempre disse, Hashem Emet, o Eterno é verdadeiro, Torá Emet, a Torá é verdadeira, e Moshe é verdadeiro. Shalom Aleichem, Leitraot.